Sejam bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre raiva reprimida e o peso emocional que a raiva traz. Raiva é um dos nossos sentimentos, né, mais instintivos, gente. Raiva é uma emoção instintiva que te leva diretamente para o estado de luta ou fuga, da necessidade da sobrevivência. Então, quando a mulher engole a raiva, e eu sei bem que vocês sabem exatamente o que significa isso, não é mesmo? Engolir a raiva, a gente incha, adoece e engorda, por dentro e por fora. Sim, então sejam bem-vindas. Essa é a pílula número 24 de 45 pílulas para emagrecer que a gente tem feito aqui diariamente. Lembrando que esse é um método emocional e integrativo de emagrecimento, onde a gente sim vai olhar para o peso das emoções e para o peso que as nossas emoções têm, inclusive naquilo que a gente come, e também para a saúde integrativa, que é aquela que considera que o seu corpo é completo, corpo, alma e mente integrados. Então, você já se sente mal por estar sentindo raiva? E se eu te dissesse que a raiva, ela é a emoção mais impulsionadora da ação? Raiva é aquela emoção que, quando sentida, ela pode te tornar alguém amarga, que é quando você fica engolindo e ruminando aquela raiva. Em vez de você colocar a raiva para fora, o que que você faz? Você põe a raiva para dentro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que quando você come de raiva, você está colocando todo aquele sentimento ruim, todo aquele veneno da raiva para dentro? Já pararam para pensar nisso? Então, essa raiva, ela é como um fogo. Se a gente canaliza, ela impulsiona, ela aquece, ela leva a gente mais longe. Mas se você reprime, ela te queima por dentro. E muitas mulheres aprenderam a mastigar a raiva, a engolir seco, a fingir que não estão sentindo nada. Só que raiva engolida não desaparece. Ela vira dor de cabeça, ela vira tensão, principalmente aqui no maxilar, né? Você fica rangendo os dentes, compulsão por doce, dores nas costas, inflamação crônica, principalmente porque a raiva está ligada diretamente ao nosso fígado, que é o órgão que faz o detox no nosso corpo. Então a gente para de fazer aquele detox natural do nosso corpo, que é da inteligência dele, e começa a acumular raiva em forma de toxinas no dia a dia. Essas toxinas vão fazer o que com o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse? Vão explodir esse cortisol e aí a gente começa a acumular muito peso. Então a raiva, ela é uma emoção primitiva de proteção e de sobrevivência. A raiva é aquela emoção que te leva para o basta. Muitas vezes é numa explosão de raiva que você coloca fim num ciclo destrutivo. Quando você acorda, olha para o espelho e fala: basta, eu não aceito mais essa vida, esse corpo fazer isso comigo, eu não aceito mais esse emprego, eu não aceito mais esse relacionamento. Então, a raiva surge quando algo ameaça o nosso limite, a nossa dignidade ou a nossa integridade. O que acontece é que na infância a gente aprendeu que era feio sentir raiva, que sentir raiva era uma coisa errada. Raiva era um sentimento de crianças difíceis. Então, quando criança, nós aprendemos a engolir, a reprimir essa raiva. E raiva reprimida, como eu já falei, se aloja no fígado, como diz a medicina chinesa. Então, ela vai influenciar nos nossos hormônios, na nossa pele, principalmente na nossa digestão. E aí, ao invés de expressar essa raiva ou de canalizar essa raiva de uma outra forma, a mulher aprende a suprimir ela. E aí o corpo inflama. O corpo, gente, a gente precisa lembrar que o nosso corpo não mente, ele mostra aquilo que a gente tenta calar. Então, o excesso de peso pode ser um sintoma desse corpo que está absorvendo raiva, agressões silenciosamente de uma mulher que não está se defendendo e sim
tá suprimindo isso, tá num ambiente onde ela tá sendo ameaçada de sobrevivência, né? O tempo inteiro. Lembrando que ameaçada de sobrevivência quer dizer que ela tá num ambiente hostil, aonde ela se sente não respeitada, aonde ela sente raiva daquilo que fazem com ela, mas ela simplesmente não consegue reagir, porque ela foi ensinada que reagir era feio, era falta de educação, não é? E ela acha que ela tem que ficar suprimindo e engolindo aquilo. Então, quando eu trabalho a raiva dentro da mentoria, eu sempre trabalho a raiva como raiva é sim uma emoção negativa, gente. Só que a gente não pode se punir por sentir. Por exemplo, ninguém se pune por sentir tristeza. Vocês concordam comigo? A gente tá triste, tá vivendo um luto, sei lá, tá num problema de tristeza, as pessoas até te acolhem. Mas raiva parece que é uma coisa que a gente não pode sentir. Sim, a gente pode. Raiva não é o problema. Problema é silenciar essa raiva. É suprimir, porque lembra, né? Se a raiva é um fogo, quando a gente suprime essa raiva, a gente explode, incendeia por dentro. Toda raiva, ela deve ser transformada num impulso para a mudança. Toda raiva precisa ser canalizada pelo corpo e externalizada em forma de ação. E, gente, isso às vezes é tão simples, porque às vezes, com raiva, basta que você grite, pule, pega um travesseiro, soca o travesseiro, uma almofada, externaliza essa raiva, porque raiva colocada para fora te melhora, mas raiva colocada para dentro te implode por dentro e te deixa doente. Eu vou colocar aqui um exemplo, a raiva, eu já falei, né? Ela é uma emoção bem primitiva. Se você observar uma criança bem novinha, 1 ano, 2 anos, essa criança ela não sabe expressar a raiva, a defesa, né? Ela é muito pequena. Como é que uma criança com 1, 2 anos expressa a raiva? Mordendo. Quem é mãe aqui já viveu isso, né? A criança morde como forma de defesa, para expressar algo que está fazendo ela se sentir desrespeitada. Então, ela morde um amiguinho da escola, ela morde, né, tenta morder a professora ou até alguém da família quando ela quer expressar descontentamento. É tão primitivo isso, gente, que a gente, quando sente raiva e quer expressar essa raiva, a gente vai buscar alguma coisa para morder, para mastigar. Então, por isso a gente acaba levando a raiva por comer, né? Eu saí de uma reunião morrendo de raiva, eu não consegui falar o que eu queria, eu me senti desrespeitada, não valorizada, nananá. Eu vou comer imediatamente. Comecem a reparar. Porque eu preciso morder, eu preciso trazer, né, para o instinto da defesa, da mudança. Então, a gente busca algo para mastigar. Então, a gente mastiga a raiva. E qual é o problema? A gente mastiga e engole a raiva. E aí ela faz mal pra gente por dentro. E quando eu ainda suprimo ainda mais essa raiva, o que é que ela vai acontecer? À noite eu vou começar a ranger os dentes, eu vou trazer toda essa tensão de novo para cá. Então isso nada mais é do que sintoma. Eu estou tendo um sintoma de raiva contida, de coisas que eu não consigo falar sobre, expressar, às vezes porque eu nem sei me explicar para me defender. Então, como eu não consigo externalizar aquilo que eu tô sentindo de uma forma que as pessoas me entendam, eu guardo essa raiva e ela acaba dentro de mim, dentro da gente. Raiva vira veneno. E aí, ela vai fazer com que a gente morda as coisas, belisque o tempo inteiro, queira mastigar o tempo inteiro, mas simplesmente porque a gente está naquele sentimento explosivo. Sim? Então, raiva, meninas, sempre para fora, nunca para dentro. Raiva para fora impulsiona. Então você tá com raiva, vai correr, vai pular corda, vai gritar, põe uma música, grita, dança, soca o travesseiro, bota essa raiva para fora. Porque comer quando a gente está com raiva, está colocando veneno emocional para dentro e com certeza nosso cortisol sobe, isso altera os nossos hormônios e a gente acaba engordando dentro desse processo emocional.
Então, pensem bastante sobre isso. Raiva é uma das principais emoções ligadas à questão do emagrecimento ou da falta do emagrecimento. Como é que a gente vai conseguir cuidar de um corpo com amor se você olha para si mesma e às vezes sente raiva de si mesma? Vocês lembram que eu cheguei a comentar aqui que a gente tem três motivos principais que levam à compulsão alimentar, né? Carência, rejeição e o terceiro é punição, autopunição. Então, quando a gente sente raiva de si mesma, a comida, a crise de compulsão vem como uma autopunição, como se fosse um castigo para mim por aquilo, por aquela forma que eu agi ou que eu não consegui agir, né? Pelo descontentamento comigo mesma. Muitas vezes eu tô com raiva de mim por algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E aí essa raiva vai me levar, com certeza, para uma crise de compulsão. Principalmente se eu quero emagrecer e eu sei que ter uma crise de compulsão é uma forma de me prejudicar dentro desse processo. É como se fosse um castigo mesmo para si mesma. Sim? Então lembra que a raiva, ela não é um problema. Raiva canalizada vira impulso. Raiva reprimida vira veneno, ok? Então a gente precisa pensar sempre na raiva para fora. E aí a gente tem N exercícios, muitas formas de lidar com a raiva de uma forma que ela acabe se tornando algo positivo. Então, ter raiva não é feio, ter raiva não é errado. Ter raiva é um sentimento humano, o primeiro deles de descontentamento. A nossa primeira forma de descontentamento vem em forma de raiva. Você nunca aprendeu a dar nome para essa raiva. Então, o corpo acaba expressando ela por você. Então, acaba expressando através do cansaço, da compulsão, como eu já falei, do inchaço ou mesmo de um grande desequilíbrio. Então você não tá doente, você tá calada demais. Tá calando a raiva que sente, ao invés de dar luz a ela e aprender a fazer algo de bom com essa raiva também. Tá bom? Então fica aqui a nossa pílula do dia, a pílula que fala de uma emoção que é muito importante dentro do processo de emagrecimento. E aí eu vou deixar aqui, claro, né, uma sugestão. Observem em vocês o sentimento de raiva. Às vezes a gente tem raiva do marido porque ele não faz o que a gente quer, raiva dos filhos porque eles estão dando muito trabalho, raiva do trabalho, raiva de si mesma, raiva do que você comeu, raiva do que você. Observem como esse sentimento é presente, mas a gente não dá nome para ele e ele acaba de forma silenciosa atrapalhando o nosso processo emocional, não é? De emagrecimento. Lembrando que nós somos uma coisa só. Nós somos corpo, mente e emoções. Então, sim, se você tá aí, né, engolindo raiva ou tendo acessos de raiva e sem saber o que fazer com ela, muito provavelmente essa raiva tá te inflamando e mais que isso, tá te atrapalhando a emagrecer. Tá bem? Fica aqui, essa é a pílula número 24, gente. Olha que delícia! Nós já passamos da metade, não é? E se você perdeu alguma dessas pílulas, lembra que elas ficam salvas aqui no YouTube, para quem está me assistindo, ou mesmo no Instagram, elas ficam salvas aqui no feed. Cada pílula é, assim, uma dose diária de aprendizado sobre as suas emoções e também sobre o seu processo de emagrecimento. Então, se você está curtindo essa série, não deixa de contar para mim, não é? Assiste, conta aqui nos comentários, me diz como é que isso está batendo aí em você, tá bom? Um beijo a todos, obrigada por essa hora de almoço comigo, né? Mais um almoço juntas e a gente se vê amanhã.